Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Perseverando na Doutrina de Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está na segunda carta de João, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos com obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto de nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem um Pai e também o Filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição. Nesta lição, conceituaremos os termos moral, ética e ética cristã. Conheceremos, no segundo ponto da lição, o código de ética de Jesus. E finalizando o nosso estudo, no ponto número 3 da lição, compreenderemos o dever de todo cristão: olhar, vigiar e orar. Item número 1 da lição: conceito de moral, ética e ética cristã. Conceito de moral. Segundo Coutrin, 2002, a moral é o conjunto de normas, princípios e costumes que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios a uma dada comunidade ou grupo social. Para Cordi, 2003, na página 64, a moral é tanto um conjunto de normas que determinam como deve ser o comportamento, quanto as ações realizadas de acordo ou não com tais normas. Isto quer dizer, as práticas do ser humano. Já o conceito de ética, segundo Cordi, página 62, ética é uma reflexão sistemática sobre o comportamento moral. A ética investiga, analisa e explica a moral de uma determinada sociedade. E a ética está estritamente ligada ao caráter humano.
O conceito de ética cristã. Ética cristã é o fundamento base que define comportamentos e condutas para os cristãos, obviamente, a partir das normas, regras e valores exarados na Bíblia Sagrada, onde estas coletâneas normativas e de valores são absolutas e imutáveis, isto é, não se alteram no tempo nem de geração a geração. Portanto, a moral é o conjunto de regras, normas e costumes de uma sociedade ou de um grupo. A ética, ela é a arte da ciência que investiga se esta moral é certa ou errada. E a ética cristã tem como base, fundamento, firme fundamento, a palavra de Deus. No número 2 da lição, nós vamos agora falar sobre o código de ética de Jesus. As bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão do Monte já traz, vamos dizer assim, as virtudes da ética de Jesus. Jesus proferiu para os seus discípulos um discurso conhecido como Sermão do Monte, registrado na Bíblia Sagrada para toda a humanidade, de geração a geração, onde o Senhor pautou 8 virtudes espirituais para um viver verdadeiramente feliz e de forma ética na sociedade. Isto sob o presidir do Espírito Santo. Então, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 37, nós temos o registro do Sermão do Monte. E nós vamos, então, agora replicar aqui de uma forma mais direta, fazendo vamos dizer assim, lendo a bem-aventurança e o significado dela no sentido da ética de Jesus. Então, diz assim a palavra do Senhor para o Sermão do Monte, proferido por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não existe nesta declaração a indução ao voto da pobreza material, mas sim ao esvaziamento do espírito humano com toda humildade para o reino dos céus entrar por meio de Jesus, pois o orgulho é uma forte raiz do pecado. O pobre de espírito reconhece o seu vazio espiritual e a necessidade de preencher este vazio com os preceitos divinos. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro aqui mencionado não é proveniente de uma tristeza circunstancial, de um acontecimento não desejável, e nem de um sofrimento permanente, mas de um reconhecimento individual por parte de um ser humano de que o pecado o assedia de forma incessante, precisando então do perdão dos seus pecados e da salvação em Cristo Jesus. Deus consola os que choram. Ou seja, nós devemos ter um sentimento de tristeza, porque somos pecadores e estamos afastados de Deus. E por isso precisamos do consolo de Deus, do perdão dos nossos pecados. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta declaração traz em seu bojo a condição de que o manso
não dá lugar ao ódio em seu coração, tratando das situações e tensões sociais com um espírito de serenidade e boa índole. Esta condição de mansidão não configura covardia, timidez e muito menos fragilidade comportamental. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta fome e sede de justiça é tipificada pelo desejo ardente de santificação, se separar do pecado e se consagrar cada vez mais a Deus. A de ter uma vida cristã piedosa, isto é, amando as coisas de Deus, de se libertar das amarras e impedimentos de se chegar e ter comunhão com Deus. Assim, estes serão fartos pela palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na sequência das bem-aventuranças, diz na quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Deus é a fonte de misericórdia. Portanto, um ser humano só tem capacidade de perdoar se tiver Deus no coração. E se tiver experimentado o valor do perdão. Para recebermos a misericórdia de Deus, ou seja, o seu perdão, temos que demonstrar verdadeiramente que somos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que experimentam uma total transformação de caráter, limpeza da alma, de tudo que é pecado, por ação, então, do Espírito Santo. Estes verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que, no auge das tensões sociais ou conflitos, conseguem apaziguar a situação, mantendo-a harmonicamente em equilíbrio de paz com senso de justiça. São os promotores da paz e estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oitava e última bem-aventurança do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O homem que se reveste das virtudes divinas é diferente diante de uma sociedade contaminada por valores hostis aos preceitos divinos. Este homem é luz e, por isso, sofre perseguições e hostilidades das trevas. Deste homem é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Portanto, temos aí o código de ética de Jesus que deve ser praticado por todo cristão. Um outro elemento, vamos dizer assim, o fator que determina a ética cristã, a ética de Jesus, é a oração sacerdotal. Esta oração proferida por Jesus, está lá
João capítulo 17, versículos 1 ao 23, manifesta em sua essência, segundo a vontade do Senhor, como nós devemos viver, agir e se comportar neste mundo, enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Portanto, aqui nós temos um complemento desta ética. E o primeiro ponto, nesta oração sacerdotal, como vontade do Senhor, é que nós devemos conhecer a Deus e se relacionar com Ele, mantendo a salvação e a vida eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 17, versículo 3, nós não vamos ler do versículo 1 ao 23, porque é muito extenso, não temos tempo para isto, mas vamos ler as passagens que se referem a o conhecer e se relacionar com Deus. No versículo 3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Conhecer e se relacionar com Deus. O segundo ponto importante desta oração com relação à ética: glorificar a Deus em tudo que fizermos, pois Jesus glorificou ao Pai em todos os seus atos. Isso está no versículo 4, 17:4, João 17:4, que diz: "Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer." Terceiro ponto da oração sacerdotal relacionado à ética de Jesus: meditar e praticar a palavra de Deus. Isto como um dever de todo cristão. Versículo 6 diz: "Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra." Quarto ponto do Código de Ética: viver com alegria neste mundo independente das circunstâncias, pois temos a certeza e garantia da vida eterna. Versículo 13 diz: "Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo", ou seja, minha alegria em si mesmos. Quinto ponto do Código de Ética na oração sacerdotal: saber que Deus nos protege em qualquer circunstância. 17:15: "Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal." Sexto ponto: ser santo como Deus é santo, consagrado a Deus e separado do pecado. 17-19 diz o seguinte: "Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade." E por último, viver em unidade de fé, ou seja, ter o mesmo pensamento de forma a vivermos unidos. João 17:20-23 diz: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim." Portanto, aí estão os 7 pontos da oração sacerdotal proferida por Jesus, relacionado então à ética cristã, o código de ética de Jesus.
Uma outra oração que também nos traz uma correlação com a ética foi esta linda oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, onde ocorre a revelação da pessoa do Senhor Jesus na sua relação com a humanidade. E esta oração tem 6 pontos importantes, que nós vamos aqui falar de uma forma resumida. Em primeiro lugar, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. Significa que Deus é transcendente e é o nosso Pai. Ou seja, somos filhos de Deus e isto é testificado pelo Espírito Santo com o nosso espírito. No segundo ponto, na sequência da oração do Pai Nosso, ele diz: santificado seja o teu nome. Deus é santo e deseja que também sejamos santos, honrando o nome do Senhor pelo nosso ilibado comportamento moral, social e espiritual. Terceiro ponto da oração: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa vontade pessoal deve dar lugar à vontade de Deus, que é perfeita, demonstrando que dependemos unicamente do Senhor. Quarto ponto da oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o nosso provedor. Logo, tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Ele é quem nos sustenta. Quinto ponto: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus é misericordioso e nos concedeu o perdão e deseja que também sejamos misericordiosos para pedir e liberar perdão. E por fim, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Espírito de Deus é que nos ajuda a enfrentarmos as tentações que podem nos levar à consumação do pecado. O salário do pecado é a morte, e é por isso que devemos suplicar pela ajuda do Senhor. Portanto, no Sermão do Monte, na oração sacerdotal e na oração do Pai Nosso, nós temos as virtudes da ética de Jesus, que todo cristão deve conhecer e praticar. No terceiro ponto da lição, nós vamos falar sobre o dever de todo cristão olhar, vigiar e orar. O evangelista Marcos menciona que a volta de Jesus, o Filho de Deus, pode ocorrer a qualquer momento. Se será à tarde ou à meia-noite ou ao cantar do galo, ou se será pela manhã, só Deus sabe. E será de forma repentina, iminente e inesperada, sem sabermos nem o dia e nem a hora. O evangelista ainda menciona que para este espetacular evento, todo cristão deve olhar, vigiar e orar, com notória ênfase para a ação de vigiar. Logo, o que nos resta saber é quais são os significados de olhar, vigiar e orar frente a esta circunstância da iminente volta de Jesus. Marcos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: olhai, em algumas traduções diz, estai de sobreaviso. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então, o que significa olhar? Quando Jesus nos adverte sobre isso, ele está dizendo, como dever nosso, vocês devem olhar para o autor e consumador
da nossa fé, da fé cristã. E quem é esse autor e consumador? O Senhor Jesus. Quando ele diz olhar, ele está dizendo não olhar para trás, olhar sempre para frente. Não desanimar achando que não vale a pena ser cristão. Quando ele diz olhar, estar de sobreaviso, ele está dizendo não olhar para as dificuldades ou obstáculos. Olhar para cima, a solução e a redenção é Cristo. E quando diz olhar para cima, é olhar para Deus, ter comunhão com Ele, intimidade com o Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, sem desviar este olhar para qualquer outro foco, outro ponto. Vigiar. Vigiar quer dizer manter a nossa conduta moral de forma irrepreensível. Viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade. O vigiar aí é estar atento, é praticar esta palavra, praticar este código de ética de Jesus, os ensinos de Jesus. Nós mencionamos 3, o Sermão do Monte, a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso. Mas a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela está cheia, repleta de virtudes que o cristão deve buscar e praticar. E não poderia faltar orar, isto é, abrir e manter um canal de intimidade com o Senhor, falando com Ele e ao mesmo tempo ouvindo a sua voz. Orai sem cessar. O dever de todo cristão: olhar, vigiar e orar. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos que a ética está relacionada aos valores e comportamentos que pertencem ao caráter humano. A partir de uma reflexão de investigação científica, enquanto a moral diz respeito às práticas e ações comportamentais do ser humano. Vimos que a ética cristã tem como base fundamental os valores e o ensino da palavra de Deus, sendo estes imutáveis a qualquer tempo, em qualquer sociedade. Aprendemos que o código de ética de Jesus apresenta virtudes, valores, comportamentos e qualificações, por exemplo, no conteúdo do Sermão do Monte, da oração sacerdotal e da oração do Pai Nosso, como exemplos. Por fim, vimos que o dever de todo cristão, considerando os conceitos éticos e morais cristãos, são olhar para Cristo, ou seja, olhar para o consumador de nossa fé, fazendo uma leitura dos fatos e acontecimentos ao nosso redor. Vigiar, ou seja, manter uma conduta irrepreensível diante de Deus e da sociedade, bem como orar sem cessar para ouvir e falar com Deus. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.